O que influencia a pessoa a insistir em relações ruins, mesmo compreendendo que não haverá mudanças no outro? Então, Carol, as pessoas, por que elas querem mudanças no outro? O que faz delas o direito de querer que o outro mude? O primeiro ponto é a pessoa rever internamente isto. Claro que seria mais fácil dar uma resposta simples. Muda tal coisa lá, tua comunicação. Isso é solto. Isso aí é coisa para guru que tá querendo vender curso. Agora o outro, não é você que vai mudá-lo. O outro ele vai mudar por uma atitude interna dele, que pode até ser provocada e incentivada por você. Então, primeiro ponto, não procure mudar o outro desta forma. Então, você já está julgando que a sua relação é ruim porque você tem um desejo de mudar o outro. Óbvio, tem uma base para isso aí toda que vocês podem acompanhar conosco. Mas você quer mudar o outro, porque se o outro não muda, porque você quer que ele mude conforme o teu desejo, a tua vontade, a relação é ruim. Tudo errado. Dá para repensar isso aí, né? Já tá errado. Dá para repensar isso aí. Então, quem sabe você que está querendo mudar o outro, e eu não estou dizendo que o outro não tá certo e errado, aspas, não tá desperdiçando uma oportunidade de olhar o seu espelho e de coisas que, na verdade, ele está te mostrando, sem querer, inconsciente, para você mudar a si mesmo ou a si mesma. Sim ou não? São aspectos que precisam ser estudados, vistos internamente. Agora, claro, vão tentar te vender coisas simples que não funcionam e que não vão te levar a lugar nenhum, a não ser ao caos e ao que chamam de abismo. Então, eu diria o seguinte: se você não se autoconhecer, se você não conhecer o outro depois disso, e se você tentar mudar o outro pela tua vontade, você está passando do limite de um relacionamento. Você não conhece um relacionamento. Você simplesmente quer, em uma parte inconsciente, tomar conta do outro como se fosse um rei e seus súditos. No caso, o outro é um súdito e não o seu companheiro ou companheira, que tem suas diferenças, que foi criado de forma diferente, que estudou em escola diferente, que viveu traumas diferentes, que tem um DNA diferente, mas você quer que ele tenha compatibilidade com você em tudo. Mas esses defeitos do outro não são o espelho de você para que você possa melhorar internamente e, melhorando internamente, curando-se, curar o outro? São questões que eu deixo aqui agora. E deixa eu complementar essa pergunta. Você acha errado um dos parceiros chegar e dizer assim: desta forma eu não quero, não serve para mim, então estou indo embora? Ou seja, é o oposto, né, de se acomodar numa relação tóxica. Seria errado tomar uma decisão drástica dessa forma? Não seria errado, desde que esta pessoa tenha o mínimo de autoconhecimento de si e o mínimo de autoconhecimento do outro. Ou seja, se você minimamente se autoconhece, quem você é, seus sentimentos, suas relações, seus pensamentos, seu yin yang, que é o mesmo que ânimos ânimas, etc. Conhece o outro minimamente, você está, digamos assim, apta a tomar uma decisão dessas. Porque não existe certo e errado. O certo e o errado é o sentir, é o pulsar dentro de você. Agora, esse pulsar dentro de você, ele pode ser conduzido por duas vias. A via da consciência, que é algo que você tem o mínimo de conhecimento para tomar a decisão clara, ou a via do mundo animal, que é: não me agradou, então fim. Tudo é possível.
Agora, quando você está trabalhando na consciência, está trabalhando com mais sabedoria. Se você está trabalhando no mundo animal, que é o que querem vender, técnicas de como conquistar o outro, técnicas de como o homem funciona, técnicas de como a mulher funciona. Em parte funciona biologicamente. Mas não se sustenta. Não se sustenta. Então você a conquista ou conquista, só que esta conquista vira um pesadelo. E talvez aquele pesadelo virará o sonho de outra pessoa. Então, não sei se eu fui claro, porque é um pouco complexo explicar isso em tão pouco tempo, mas nas mentorias que a gente debruça isso, mas tenham certeza, o caminho não é mudar o outro, o caminho é mudar a si mesmo. Com a sua mudança, o outro poderá refletir esta mudança. Se não refletir, você está livre para seguir ou deixar. Matheus, você trabalha em suas mentorias o Yin e o Yang, certo? E traz luz sobre esses conceitos aplicando-os na prática. Como podemos identificar em nós esse desequilíbrio para melhorar essas relações? Se você for uma mulher que quer controlar o relacionamento, quer empurrar tudo do seu jeito, se observe, se olhe, porque o seu Yang está elevado. Se você for uma mulher que aceita tudo passivamente, que baixa a cabeça para tudo, que não tem opinião para nada, observe que o seu Yin está com problema. E o ideal é ir equacionando Yin e Yang. Ação do Yang com capacidade de sentir, absorver, olhar, perceber do Yin. Masculino, feminino, noite, luz, bom, ruim. Isto nada mais são do que regras da natureza. Sem seguir isto, seguiremos no caos nos relacionamentos. Matheus, eu não sei se eu tô certa, mas a gente ouve muito, tá? Desde de criança, que as meninas sempre são muito apegadas ao pai e os meninos muito apegados à mãe, certo? Então, a gente aqui, né, com um foco mais pro ambiente feminino, digamos assim, eu queria te perguntar, a gente, enquanto mulher, a gente vai sofrer nas futuras relações se a gente não tiver uma relação saudável na infância com o pai? Carol, pelas teorias desenvolvidas até o momento, quando a menina é um bebê, ela precisa se relacionar com um ânimo, com um Yang, que é um homem, que é o pai. E isso ajuda muito no desenvolvimento psíquico dessa menina. O erro das pessoas, quando elas já estão adultas, se elas não tiveram uma boa relação com os pais, trazer apenas este ponto e culpar o pai pelo seu fracasso, ou pela sua dificuldade, ou por o que for. E o erro dos falsos gurus é jogar isso de uma forma superficial, que é o que nas mentorias nós trabalhamos de uma forma ampla. É um ponto a ser trabalhado? É um ponto. Tem que ser desconsiderado? Não. Agora, se você colocar este ponto como único, você está tentando fugir da realidade. Quantas mulheres de sucesso, aspas, de sucesso não só financeiro, nem pais tiveram? Ou quantos homens de sucesso, não só financeiro, nem mães tiveram? E quantos foram tão bem criados por pais e mães, com tudo que poderiam e não conseguiram? Veja, as coisas não são tão simples assim. Não te deixe enganar por questões, mas respondendo sim, influencia, tem influência.
para uma menina, para uma criança, para um bebê, se não tiver uma identificação forte com o pai, com o ânimos interno dela. Atrapalha, mas não a impede de seguir uma vida forte se ela tiver consciência, informação e capacidade de se conhecer a si mesma. Porque ela é maior do que este detalhe. Porque a natureza, Deus, esse conjunto de complexidade, e parece, o que eu estou falando parece um pouco abstrato, mas não é. Presta atenção. Deus, a natureza, se não te deu um pai como tu gostaria, ou se nem pai tu teve, deve ter um motivo. Ou Deus errou, ou você não acredita em Deus. Bom, são questões que você precisa definir dentro de ti. Eu creio que Deus não errou e que Deus existe e que existe um motivo para você não ter tido um pai conforme você gostaria, ou para você não ter tido pai, ou vice-versa, no caso dos homens, não ter tido uma mãe, ou não ter tido uma mãe como você gostaria. Porém, isso não te impede de aproveitar essa dificuldade para um crescimento maior. Dói, mas crescer dói, ao contrário do que tentam te vender.